Estamos ao vivo para mais uma live. Agora nós estamos na nossa quarta live, segunda, terça, quarta e quinta. Hoje é a live sobre ansiedade. Sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Daniel Moraes e eu sou treinador mental de atletas profissionais e atletas amadores de tênis e beach tênis E agradeço muito a sua participação aqui. Vamos que hoje é o dia da gente falar sobre ansiedade no tênis. Vamos falar sobre o mal do século. Vamos só aguardar um pouquinho mais no Instagram, avisar as pessoas que estamos ao vivo. Sejam bem-vindos, Silvia, Hélio, Icracir, Carla, Gabriel, Paula, muito bem-vindos, sejam bem-vindos. Aproveita e chama um amigo para participar da live. Manda o coraçãozinho, o aviãozinho aqui para um amigo. Boa noite, Odonto Aguilera, Carlos Polacchini, seja bem-vindo. 2 segundinhos para o Facebook avisar que estamos ao vivo. E o tema de hoje, gente, é falar como nós podemos controlar o nível de ansiedade durante as partidas de tênis, antes dos jogos de tênis. Como é que nós podemos controlar, na verdade, né, os nossos níveis emocionais, o controle das emoções. Como é que a gente consegue fazer isso? E como é que a gente pode muito utilizar o tênis para isso. Beleza? Guimarães TL. Ô Gui, qual que é o seu nome? Põe aí pra mim. Boa noite, Cracir, Carla, Davi, sejam bem-vindos, Já estamos aí com bastante gente, mas vamos esperar mais 2 segundinhos aí pro Instagram avisar. Você que está aqui ao vivo, aproveita e mande para um amigo. E vamos fazer, já aproveita e dá o like também, o curtir. Eu não sei muito bem como é que funciona esse esquema do Instagram, não sei o que. A única coisa que eu sei é que quando as pessoas curtem, o Instagram avisa mais pessoas. Quanto menos curte, menos ele entrega. Então, me ajudem. Dê um like aí, dê um coraçãozinho, porque aí o Instagram, aí parece que o Instagram percebe que o negócio é legal e manda para mais pessoas. E esse é o nosso intuito. Quanto mais pessoas estiverem bem no tênis, melhor para nós. Salve, salve, tenista do Paredão presente. Boa! E aí, fez o teste do Paredão, não? E aí, o que vocês estão achando do Australian Open? Assistiram o Nick Kyrgios e Medvedev hoje? Que jogo, hein? O que fica muito claro no jogo do Medvedev contra o Kyrgios é que o Kyrgios é um tenista, um showman, ele é um talento, ele é um bom jogador de tênis, um excelente jogador de tênis, e o outro é um profissional do tênis. São coisas distintas. Não tem, eu costumo dizer que não tem nem certo e errado nessa hora. Um é um moleque que gosta de dar show, o outro é um profissional do tênis. Adoro o Kyrgios jogando, cara, tem um talento absurdo. O outro é um profissional. O Kyrgios não tem técnica, não mexe a perna, o físico dele não é tão bom quanto o dos outros, ou seja, é um talento. Mas o talento que não trabalha duro, o cara que trabalha duro vence o talento. E o Medvedev, cara, é um trabalhador, ele é um profissional do tênis, ele é um exemplo de profissional do tênis. Beleza? Mas vamos que vamos então, vamos falar sobre ansiedade. Então, para eu falar de ansiedade, eu vou trazer alguns conceitos, sobre o que é ansiedade, vou trazer algumas histórias que eu passei com ansiedade para vocês, e vou trazer aqui algumas coisas, e principalmente ali no final eu vou falar de uma coisa que é fundamental para você, se você quer passar por esse processo de acabar de vez com a ansiedade, né? Porque a ansiedade e a depressão, elas são o mal do século, muito por conta do mundo atual que nós vivemos, que se tornou um mundo muito de aparências, né? Um mundo de faz de conta. Então, as redes sociais, por exemplo, elas são excelentes, só que elas têm elas trazem um modelo de felicidade, um modelo de vida, um modelo que parece que se você não seguir aquele modelo, você não se encaixa. E aí, ao não se encaixar, você parece que não faz parte, o não fazer parte faz com que esse processo de ansiedade aumente, porque você vai vendo as pessoas conquistarem coisas que você não está conquistando, e aí parece que a vida do outro é boa, é maravilhosa, e você está todo cagado e não consegue sair daquilo. Mas não, na verdade é só uma vida muito de aparência. E como a gente, com o avanço da tecnologia, parece que a gente não aprendeu a lidar com ela direito, porque, querendo ou não, é muito recente na história da humanidade, né?
E a mente humana, ela vem de bilhões de anos, sei lá quantos anos, milhões de anos que a mente humana vem sendo forjada. Então, assim, há muito pouco tempo que existe isso. Então, ainda nós estamos num processo de adaptação. Essa nossa geração, né, cara, é a geração que mais engorda, é a geração que mais tem vícios, é a geração que mais problemas com ansiedade tem na história da humanidade. Muito porque a gente ainda está aprendendo a lidar, porque assim, existe um avanço muito rápido, mas a mente humana não conseguiu acompanhar esse avanço todo. E aí gera esse processo de, cara, o outro parece que é mais, o outro parece que é melhor, parece que o mundo da internet é um mundo perfeito e gera esse processo de ansiedade. E aí vamos conceituar a ansiedade antes de eu entrar no tema propriamente dito, já entrando obviamente, né, mas o conceito da ansiedade é importante que todo mundo tenha. Por quê? Porque a parte conceitual faz com que você ganhe o conhecimento. O conhecimento ele não resolve o problema por si só, porque vai precisar de uma prática, porém o conhecimento ele te ajuda a evoluir. Eu sei o conhecimento, você vai ficar aí na tentativa e erro, beleza? Então, qual que é o processo de ansiedade? Como é que funciona a ansiedade? A ansiedade é um processo de quando você sai do momento presente e começa a trazer algo do futuro para o presente. Como é que isso acontece na mente? A ansiedade ele é um processo de te colocar em aptidão de algo. Então é um processo bom. Então, você fica apto à prática da atividade física, por exemplo, a jogar tênis, com um nível de ansiedade, porque a ansiedade ela vai trazer uma adrenalina, ela vai fazer seu coração bombear mais sangue, ela vai te colocar em prontidão para jogar. A ansiedade é boa, então algo vai acontecer, eu preciso de um nível de ansiedade, porque esse nível de ansiedade vai fazer com que eu prepare o meu corpo para a prática. Se eu não tiver esse nível de ansiedade, o meu corpo não está preparado, isso pode até me causar lesão, é até perigoso. Então a ansiedade ela tem o seu processo bom. O problema é quando a ansiedade passa do limite, óbvio. E como é que eu sei que ela passa do limite? Quando o corpo começa a dar sinal. Então eu vou falar bastante sobre isso ao longo da live, mas o nosso corpo vai dando sinais. Então eu não consigo dormir direito, eu não consigo comer direito, ou eu como mais do que preciso, ou eu estou mais irritado, eu estou mais estressado, eu brigo mais com as pessoas. Então o processo de ansiedade exacerbado ele vai ser evidenciado pelo nosso corpo. Nosso corpo vai avisar a gente que existe um problema, certo? Então a ansiedade ela tem o seu ponto positivo e o corpo avisa quando não tiver positivo. Maravilha. Então o que acontece com o processo da ansiedade? É um processo, gente, que é de muita imaginação. Então vai acontecer algo, certo? Vai acontecer algo. No dia de amanhã eu vou fazer um jogo importante. Tenho uma reunião importante. Vou encontrar uma pessoa importante. Então amanhã vai acontecer alguma coisa. Aí o que a sua mente faz? Ela vai visitar esse lugar. Vai lá para o futuro, ver o que vai acontecer lá. E aí, como nós temos uma mente extremamente protetora, que viveu diversos traumas, uma mente protetora que viveu diversos traumas, e essa informação é muito importante. É uma mente que quer me proteger o tempo todo. Ela quer me proteger o tempo todo. E ela tem uma caralhada de informações da sua vida inteira. Tudo registrado ali no seu inconsciente. Tá tudo registrado. Então você registrou tudo aquilo. Tudo ao longo da sua vida, principalmente de 0 até os 7, 8 anos ali. Primeira infância ela é fundamental para a vida humana. Então ficou registrada aquelas informações ali. Aí você imagina algo do futuro. A sua mente ela vai pegar essa informação do passado, ligar com o futuro e vai te dar essa informação. Tipo, cara, toma cuidado. Vai acontecer algo e a gente não sabe o que vai acontecer lá, só que pode ser que aconteça aquilo que já aconteceu no passado. Então o que a sua mente naturalmente faz? Ela te trava, ela te traz um nível de ansiedade gigante para te travar, né? O processo do corpo humano é um processo perfeito. Então tudo que acontece no nosso corpo, assim, e aí é importante entender isso também conceitualmente. Tudo que acontece com a gente, todo comportamento do ser humano tem uma intenção positiva por trás. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Mesmo esse processo de ansiedade. Daniel, mas essa ansiedade está me trazendo algo ruim. Eu não estou conseguindo dormir direito. Eu briguei com meu marido, eu briguei com a minha esposa. Essa ansiedade está ruim. A consequência pode ser ruim. Mas o que é originalmente é algo bom. Sempre vai ser bom e eu já vou explicar isso. Então vamos lá, só para retomar. Então, existe um processo de pensamento do futuro.
que minha mente vai buscar o passado para ver se nós podemos ir ou não ir, certo? Só que como a minha mente ela não sabe o que é real, o que é imaginário, quando eu vou para o futuro, a minha mente começa a viver aquilo no presente, certo? Então a minha mente começa a viver algo do futuro no presente. Só que tem um problema. Esse futuro não está acontecendo de verdade. Só que eu estou me ocupando dele. Só que eu não tenho como mexer nele. Por quê? Porque eu estou no presente ainda, ele não está acontecendo. Então você não tem controle disso. Então a sua mente está só criando fatos, e aí é uma sequência de pensamentos do tipo, putz, tá 0,40. Putz, tá... acabei de errar, fazer uma dupla falta, vou fazer de novo, não posso errar. Puta, já perdi pra esse cara, vou perder de novo. Tô aqui, não consigo sair desse buraco, me enfiei no buraco, não consigo sair do buraco. Aí a mente começa a trazer um monte de pensamentos. Um monte de pensamentos do tipo, eu não sirvo pra isso. Vou desistir do tênis. Não sou bom o bastante. Nossa, foi burro, como é que você erra uma bola dessa? Você começa a criar um barulho mental gigante com esse futuro que não existe no presente. Você começa a criar um problema que é do futuro, mas você traz para o presente. Por quê? Porque a sua mente não sabe o que é real, o que é imaginário, e ela começa a viver o problema. O 0,40 é um problema porque você começou a viver o 0,40 mesmo ele não acontecendo. Porque o problema do 0,40 é que você imagina que você vai perder. Só que você nem perdeu ainda, só que você já está vivendo o problema como se tivesse perdido, entende ou não? E aí isso gera uma ansiedade, porque essa dor que vai gerar a derrota já é conhecida das suas experiências. Gera um negócio doido na cabeça das pessoas. E aí elas recorrem a remédio, recorrem a comida, recorrem a uma série de coisas. Por quê? O que essas coisas fazem? Elas conseguem tirar isso de você, essa sensação de você, só que não de forma natural. Artificialmente o remédio resolve. A comida resolve. Certo? Então, nesse momento você está resolvendo o problema artificialmente. Só que existe um processo natural. Por que você está se protegendo de um problema que não existe? De onde isso vem e por que você se protege disso? Para você sair desse futuro imaginário que você criou, e em geral você cria um futuro ruim, você cria um futuro que não é bom, algo ruim vai acontecer, porque nós temos uma mente protetora. Dificilmente a gente pensa, nossa, tá 0,40, deixa eu visitar o futuro. No futuro eu estou virando o jogo, estou ganhando. Dificilmente a gente pensa nisso. Deu 0,40, no 0,40 a gente pensa, fudeu. A primeira coisa que vem na cabeça, não posso errar. E aí você criou um processo, só que esse processo é um processo de interpretação, de pensamentos sobre uma realidade que não existe. É você que cria essa realidade. Olha que doido que é isso. Nós criamos essa realidade porque ela não existe. Ela não existe, é você que cria. Aí veio a pergunta agora excelente, tem como não criar esses futuros? Não tem como não criar esses futuros. E é aqui que é o ponto X da questão. E aqui que é o ponto de virada. Você não tem como, você vai continuar criando esse futuro porque nós precisamos criar eles. Porque isso nos protege. Se é um jogo de tênis, por exemplo, ou beach tênis, que não sei quem colocou aqui 40-40 no beach tênis, e você vai sacar, se errar é game do adversário. Porque no beach tênis não tem vantagem. No tênis ainda tem uma chancezinha, no beach tênis não tem. E é a mesma coisa. Só que imagina pro tênis, tá? Quem é do beach tênis, imagina no 30-40, é a mesma coisa. Não posso errar. Então, a gente cria esses futuros e não tem como não criar eles, porque é natural nosso, por uma questão de sobrevivência, por uma questão de proteção. Então, qual que é a grande sacada? Então, nós seres humanos, nós estamos querendo, em geral, mudar duas coisas. Como nós nos sentimos ou as nossas ações. Então, eu quero mudar, assim, eu não quero mais travar. E eu não quero mais sentir medo. Eu não quero mais sentir ansiedade. Então, você quer mudar. Ou você quer mudar uma emoção, ou você quer mudar um comportamento. Das duas, umas. Só que você não consegue mudar nenhum nem outro. Você não consegue mudar nenhum nem outro, porque eles são naturais. Eles são consequências. O que eu consigo mudar então? O que eu tenho que estar no meu controle? As interpretações que eu estou dando dos fatos. As interpretações que eu estou dando dos fatos. Então tudo que acontece na sua vida é neutro. É neutro. A partir dessa neutralidade, eu vou dar uma importância, eu vou fazer uma avaliação sobre o fato, e esse fato agora ele vai se tornar bom ou ruim, dependendo da avaliação que eu dou. Mas o fato é o fato. Ele é neutro, ele não tem vida. O 0,40 não tem vida, ele não é nada.
Mas você dá uma interpretação para ele, essa interpretação gera uma emoção, a emoção gera o comportamento gera o resultado. Nessa linha. Então existe uma interpretação de um fato, a interpretação gera uma emoção, a emoção gera um comportamento, o comportamento gera um resultado. Então, eu não vi o nome de quem perguntou sobre pensar no futuro. Você não consegue não pensar no futuro, mas você consegue fazer o quê? Mudar a interpretação, e na hora que você muda a interpretação, você mudou a sensação e você mudou o comportamento. Então fica mais fácil você fazer o que tem que fazer no presente do que ficar se preocupando com o futuro. Porque pensar no futuro é normal. Agora, o que eu vou imaginar desse futuro? Qual a interpretação que eu estou dando no fato? Aí é minha responsabilidade. E essa interpretação muda tudo. Muda completamente todo o ecossistema. Deu para entender isso ou não? Então, vamos lá. Vamos imaginar uma cena hipotética. Imagina que você está dirigindo seu carro. Você está dirigindo seu carro. E aí, alguém te fecha. Certo? Você está dirigindo, alguém te fechou. E aí você que estava com o seu dia maravilhoso, ouvindo uma boa música, e ouvindo uma música, e cantando, e dançando, não sei o que, um carro te fecha. E aí você... é o fato é a pessoa te fechou. A sua interpretação é, que filho de uma mãe. E aí você fica puto com a pessoa. Aí você começa a seguir a pessoa. Você quer brigar com ela porque ela te fechou. Que absurdo que ela fez com você. Você não conhece a pessoa. Você não sabe se ela te fechou de propósito. Você não sabe nada. É que na sua interpretação aquela pessoa fez aquilo com uma má índole. Fez para te ferrar, fez para te provocar. E você vai atrás dessa pessoa. O seu dia que estava bom ficou uma merda. Agora imagina uma segunda situação onde o cara te fecha, você não conhece a pessoa, a cena é a mesma, só que a sua interpretação é, cara, que cara doido. Se ele continuar dirigindo assim, ele vai bater. E o meu dia que estava bom, continua bom. É só a interpretação que mudou. A cena é a mesma. Mas um gera uma emoção de raiva e um comportamento de briga, um comportamento agressivo, o outro gerou um sentimento de paz, sei lá que esse sentimento que vai gerar, e um comportamento é de tranquilidade, segue o jogo, eu consigo fazer. No jogo de tênis vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. Eu tenho um problema, esse é o seu problema. O que você tem que fazer com ele? Que interpretação que você vai dar para gerar qual emoção, para gerar qual comportamento? A escolha é sua. Você escolhe o que você interpreta, que gera uma emoção, que gera um comportamento. Simples assim. Se você está sofrendo com ansiedade, é porque você está imaginando algo que vai dar errado, a sua mente quer te proteger daquilo, aí ela gera ansiedade, porque a ansiedade ela te coloca em prontidão de fuga, certo? Porque imagina, cara, se vai dar errado, vamos dar o pé daqui. O medo, o que o medo faz com a gente? O medo faz o nosso cérebro mandar uma informação para o coração bombear mais sangue, certo? Eu sinto medo, o meu coração bombeia mais sangue, por quê? Ele manda mais sangue para onde? Para as pernas e para os braços. Eu fiz o contrário, né? Para as pernas e para os braços. Por que ele faz isso? Para eu fugir ou para eu lutar. É um instinto natural, um instinto humano. Toda vez que eu sinto medo, eu vou ter mais sangue no braço e na perna. Porque, cara, ou eu vou dar no pé, ou eu vou lutar. Esse é a formação da nossa mente. Nossa mente funciona dessa forma. É natural. Por isso que quando você está com medo de alguma coisa e termina, você está ofegante, o coração palpitando. Por que isso acontece? Porque é um mecanismo de defesa. Tudo que acontece no nosso corpo tem uma intenção positiva. Até o medo, até a ansiedade, tudo vai ter essa intenção positiva. E nós temos que aprender a olhar para essa intenção positiva, porque é ela que vai fazer com que a gente saia dessa situação. Deu para entender? E aí, assim, para vocês entenderem mais a fundo isso, eu vou trazer agora no jogo de tênis, porque fica claro isso. É esse turbilhão de pensamentos. Muita gente sabe da minha história, e se não sabe da minha história ainda, rapidamente, uma palhinha, eu descubro tudo isso, eu começo a cuidar do meu processo de ansiedade, que era gigante, vocês vão entender já, mas eu começo a entender isso quando eu começo a jogar tênis. O tênis, para mim, foi um problema no início, um grande problema, porque eu vou jogar meu primeiro torneio de tênis, e aí eu começo 1-1, 2-2, 3-3, e me vem um pensamento, 3-3 já tá bom, porque é o meu primeiro torneio de tênis. Daquele momento em diante eu não joguei mais. Eu perdi 6-3, 6-0. E aquilo foi uma frustração gigante na minha vida.
Só que, cara, aquele pensamento do 3-3 já tá bom? Por que aquilo é bom? Se todo comportamento humano tem uma intenção positiva por trás. Por que aquele pensamento era bom? Porque ele queria me proteger. Pô, se já tá bom, ótimo. Não precisamos mais gastar energia. A sua mente não sabe que é tênis, ela não sabe que eu precisava continuar jogando. Foi eu que interpretei o fato de que aquilo já estava bom. A interpretação daquele fato me trouxe um relaxamento, que me trouxe uma calma, que me trouxe um relaxamento, que fez eu não jogar mais. Interpretação, emoção, comportamento, resultado. Só que essa história muita gente já sabe. O que as pessoas não sabem é como foi depois. Porque depois, no próximo torneio, aquilo veio à tona. Lembra que aí as experiências passadas voltam? Eu tava morrendo de medo. Eu tava num processo de ansiedade, de mão suar, de torcer para chover no próximo torneio. Absurda. Por quê? Porque agora eu tava fresco na minha memória aquilo lá. Eu tava todo machão por fora. Por fora eu tava machão. Eu falei assim, não, quero jogar de novo. Me dá que eu vou jogar de novo. Não é possível eu jogar mal desse jeito. Eu sou bom tecnicamente, eu sei jogar, cara. Não é possível eu passar por isso. Quero jogar. Beleza. No dia eu não queria jogar. No dia minha mente tava falando assim, cara, não vai. Não vai. Vai dar merda. Não vai. Por quê? Eu estava imaginando o futuro, estava imaginando que aquilo ia acontecer novamente. E se eu estava imaginando aquilo, a interpretação que eu estava dando é que aquilo era perigoso. A interpretação de perigo me gera uma ansiedade, que gera um medo, que vai me travar. Porque é natural. É natural. Então, a raiz da coisa está na minha interpretação. Quando eu interpreto qualquer coisa, eu mudo a minha vida por completo. Por conta de como eu interpreto os fatos a partir de agora. Mas naquele dia, no segundo torneio, aconteceu a mesma coisa. Eu não consegui jogar. Eu não consegui jogar. De novo. Por quê? Porque eu estava num processo de ansiedade muito grande. A ansiedade, quando passa do limite, ela me trava por uma questão de proteção de novo. Ela no momento ideal, ela vai me ajudar, porque ela me colocou em prontidão. Eu estou pronto para as pernas e para os braços. Certo? Então eu estou pronto ali, para as pernas e para os braços. Então o processo de ansiedade me ajudar, pode me ajudar. A mais, ela vai me prejudicar e eu não vou conseguir jogar. Foi o que aconteceu comigo no primeiro torneio, aconteceu comigo no segundo torneio, aconteceu no terceiro torneio. Até eu começar a entender o meu processo de ansiedade, como é que eu ia curar isso. Tamo junto até aqui? Deu para entender então o conceito da ansiedade? O conceito da ansiedade é, eu penso no futuro, esse futuro é ruim, eu preciso da ansiedade para a ansiedade me proteger. E sempre, 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 nós vamos ter uma coisa que é assim. Para eu conquistar qualquer coisa na vida, para eu conquistar algo, eu preciso sair de onde eu estou. E essa conta não nos ensinaram a fazer nunca. A gente nunca faz essa conta. Grande Thaisa Pedretti, satisfação tê-la aqui novamente. Essa conta as pessoas não ensinaram a gente a fazer. Que conta é essa? Eu estou bem. Eu quero chegar no número 1 do ranking. E aí eu vou pegar o gancho do Mard Fish. Se vocês não assistiram o documentário do Mard Fish, assistam. Se vocês não assistiram o podcast, o jogo interior, quando eu falo de transtorno de ansiedade, tem no YouTube, tem no Spotify lá. O jogo interior podcast, transtorno de ansiedade. Que a gente discute sobre o documentário do Mard Fish. Então, para eu chegar num lugar, eu preciso abrir mão de certas coisas. Então, o que acontece com o Mard Fish? Ele é um tenista americano, para quem não viu o documentário, ele é um tenista americano, sem resultados relevantes ao longo da vida, ele fica bem atrás na época do Andy Roddick. Então, o Andy Roddick, número 1 do mundo, melhor dos Estados Unidos, e o Mard Fish sempre na rabeira deles, eles, grandes amigos. Mas aí o Mard Fish faz um ano incrível. Depois desse ano incrível, ele passa por um processo de transtorno de ansiedade, de depressão terrível, que faz quase ele abandonar o tênis. E olha que doido, quando ele chega no maior ranking dele, que ele tem a chance de fazer o maior jogo da carreira dele no US Open contra o Federer, ele não aguenta, não faz o jogo, e dali ele entra num buraco, fica 2 anos sem jogar tênis. Por que isso acontece? Qual que é a lógica, né? Se ele teve períodos muito mais duros e a ansiedade não apareceu, o que acontece? São 2 coisas que são importantes aqui. A primeira delas é, quando você chega no 7º do ranking, chegou no lugar 7º do ranking,
Ele agora, nesse lugar, ele precisa abrir mão de coisas que ele tinha quando ele era 30º. Porque aqui ele não pode fazer as mesmas coisas que ele fazia aqui. Ele não tem as mesmas coisas que ele fazia aqui. Se ele começa a dar um outro salto, ele vai ter que perder mais coisas ainda. Olha só que doido. Para eu ganhar, eu tenho que perder coisa aqui. Assim, se eu perder, pelo menos eu ganho aquilo que eu já tinha. E a minha mente já está acostumada. E a mente, no fim das contas, quer continuar como era. A mente não quer sair do lugar. Isso gera um processo de ansiedade bizarro. Só que aí entra uma questão de autossabotagem que a maioria nem percebe. Não percebe. A gente não percebe porque é um ponto cego na nossa vida. A gente só acha que a gente quer as coisas. A gente esquece de fazer a conta que para eu chegar lá, eu tenho que abrir mão do que eu tenho aqui. Não dá para você chegar no ponto A sem sair do ponto B. Não dá. Não dá para você chegar na praia se você estiver na sua casa. Ah, mas eu queria tanto estar na praia. Então tá bom, você vai ter que abrir mão da sua casa. Ah, não quero abrir mão da minha casa. Então tá bom, então você se sabota para ficar em casa. Isso gera um processo de ansiedade absurdo. Absurdo. E aí, de novo, o remédio ajuda, a comida ajuda, a agressividade ajuda. Uma série de vícios vão ajudar, por quê? Porque eles são ganhos de curto prazo. Ganhos de curto prazo. E a mente humana, ela vai sempre buscar esses ganhos. Às vezes são ganhos doentios, ganhos pequenos, mas são ganhos. Isso me mantém. Por exemplo, quando você tem um processo de aprovação muito grande, ou quando você quer mostrar que você é muito forte, ou quando você foge muito da responsabilidade porque você gosta de colocar a culpa nos outros, você aprendeu a colocar culpa nos outros, você se faz de vítima muito grande. Quando você faz isso repetidamente na sua vida, e lembra, a sua mente tem tudo gravado, quando você faz isso repetidamente na sua vida, você fica preso nesse ciclo de ter esses ganhos pequenos. Cara, mas eu preciso da aprovação dos outros. Eu preciso que os outros me notem. Eu preciso que as pessoas me vejam. Eu preciso mostrar que eu sou forte, não posso mostrar fraqueza agora, não posso chorar. E aí você fica forte, aí você fica mostrando para todo mundo que você é bom. Só que dentro de você começa a acontecer um processo como posso dizer, um processo você vai ruminando aquilo, vai te deteriorando por dentro. Vai acontecendo um processo de deteriorização por dentro que você não percebe. Porque até então você sempre viveu dessa forma. Cara, o que os outros pensam de mim é importante. Você começa a não se achar merecedora daquilo que você tem. Ou você começa a entrar num papel de vítima muito grande. Porque, cara, se eu ganhar isso aqui, cara, a responsabilidade que eu vou ter é muito grande. E eu não quero ter essa responsabilidade muito grande, porque quando eu tive, doeu. Então eu quero fugir disso. E aí eu me saboto e fico aqui. E isso começa a me gerar um processo de ansiedade muito grande, porque eu quero aquilo, mas não consigo aquilo. Aquilo começa a me remoer de muita forma. E aí eu não começo a não entender. Isso na minha vida foi muito forte. Por quê? Eu tinha um processo, e aí para um exemplo claro e prático disso, porque aí pode ajudar ainda mais vocês, eu tinha um processo de ansiedade gigante, eu sempre fui muito ansioso, mas muito ansioso. Dia de jogo pra mim era um tormento. Eu não dormia direito, eu ficava, mano, era um tormento, era muito ansioso. E nunca me achei bom o bastante. Eu sempre tinha um processo de autossabotagem, de achar que dentro do meu perfeccionismo, entre aspas, eu sempre achei que não estava bom. Precisava de mais. E não achava que as pessoas ligavam para mim nem nada. Aí eu tive duas lições. Nesse processo de ansiedade, de lidar com eles, que aí é onde eu quero que caia a ficha para você hoje. Que é o seguinte. Eu tenho um grande mestre, cara, que é um dos caras que eu mais sou grato na minha vida, que é o Eduardo Chiniachik. Cara, ele é o mestre, eu costumo definir o Edu como o melhor ser humano da Terra, que eu já conheci. Não vou lembrar o ano, faz muito tempo isso, eu fui fazer um treinamento dele, do Edu. Não conhecia ele até então. Mas eu, na minha inquietude de buscar novas coisas, fui buscar o curso do Edu. Só que ali, eu tinha uma capa, né? Eu tinha a capa do Batman. Cara, eu já passei por tudo, eu já sei de tudo, eu não tenho problema nenhum. Eu vou lá para esse curso para aprender mais.
para ter mais ferramentas para usar com os meus clientes. Uhum. O que eu não percebi é que essa capa ela me protegia de olhar para os meus defeitos, beleza? Entende? Guarda essa parte. O que aconteceu nesse treinamento? Foram 3 dias de treinamento, aí depois teria mais 3 dias daqui a 2 meses, certo? Então, no 3 dias, depois teria um processo e mais 3 dias. No meio do caminho ia ter um treinamento do Edu chamado Namastê, que é um treinamento de imersão de 5 dias, que é um negócio que eu recomendo para todo mundo. Inclusive, o Namastê é a base que eu utilizo para fazer o meu treinamento de imersão, que é o Tênis Mental Camp. É muito baseado no Namastê, em meditações, em entrega, em autoconhecimento, em viver desafios de verdade, de se enfrentar de verdade, de viver o desafio de verdade. Muito do Namastê eu levei para o Tênis Mental Camp para viver isso, de tão forte que foi para mim isso. Terminou o primeiro dia do treinamento, eu não conhecia o Edu e não conhecia esse treinamento Namastê. Mas no final, no terceiro dia, na verdade no quarto dia, numa segunda-feira, me liga o Bruno. Bruno era um cara da equipe do Edu. E ele fala assim, Dani, tudo bem? Ah, tudo bem, cara, e aí? Então, nós vamos ter o treinamento Namastê. E nós estamos com uma vaga e o Edu falou do seu nome. Ele falou, cara, que você deveria participar. Eu olhei pro Bruno e falei assim, eu? Em qual desses mundos, Eduardo Chiniachik, porque para mim um grande ídolo, falou o meu nome para participar de um treinamento dele, nesse nível. Eu, na minha cabeça, assim, cara, que técnica de venda é essa? Eu achava que era uma técnica de venda, porque eu não acreditava que alguém tinha olhado para mim, porque eu não me achava merecedor de nada. Eu vivia num processo de busca, de melhora, de ansiedade, de não me achar, que era terrível, era uma briga interna, eu ficava com um barulho interno muito grande. E naquele momento eu falei assim, cara, ô Bruno, eu nem consigo pagar isso agora. Não consigo nem pagar isso. Não, cara, vem porque depois você dá um jeito, sei que o Edu falou que você tem que participar. E, cara, o Edu não falou de mim, velho. Assim, falou, vamos, sei o quê. Enfim, passou o tempo, ele me convenceu, eu fui no tal do treinamento Namastê. Chegando lá, eu vivi 5 dias que eu vou falar pra vocês, assim, que foram coisas surreais. De entendimento, de autoconhecimento, de coisas que eu não imaginava, que aquela capa do Mário, assim, o que ele fez ali foi, tirou aquela capa. Ele tirou aquela capa. Assim, cara, olha pra você, não tem problema. Mas principalmente, olha pra beleza que há em você. Beleza, terminou o treinamento, foi lindo, maravilhoso, chorava doidado no treinamento. Terminou o treinamento, a gente tem uma roda, aí cada um fala como foi a sua experiência. E aí fulano falou, ciclano falou, outro ciclano falou, outro falou, chegou a minha vez. Aí o Edu falou assim pra mim, Dani, agora você entendeu por que eu falei pra você estar presente? Mano, ele tinha mesmo falado de mim. Aquela foi, assim, o treinamento é maravilhoso, mas aquela lição pra mim foi muito foda. Porque ele tinha me notado mais do que eu mesmo. E eu sou muito grato a ele por isso. Porque ele me ensinou isso. E eu pude ver coisas ali que eu até então, cara, não imaginava. Não imaginava que aquilo aconteceria na minha vida. Então, a grande sacada é que aí depois disso eu continuei na minha jornada de busca, né? Porque eu tinha melhorado como pessoa, mas o meu lado profissional ainda não tinha emergido, sabe? Ainda não tinha conquistado o resultado que eu queria. Aí vem a segunda lição. Que é, eu vou pro treinamento do Corpo Explica, que eu tenho um treinamento de imersão, eu fico lá, só que de novo eu voltei a botar a capa agora do profissional, eu já tinha a capa do pessoal, eu falei assim, agora eu ficava ouvindo o problema das pessoas, eu falei assim, cara, eu não tenho problema nenhum, não me vem com esse negócio de passado, de trauma, porque eu vi as pessoas com problema, assim, cara, a minha infância foi maravilhosa, cara, eu não tive nada, meu pai é maravilhoso, minha mãe é maravilhosa, não passei dificuldades na minha infância, não tive nada. Brinquei adoidado, jogava bola o dia inteiro, tinha muitos amigos, uma família grande, primos, tios, zero problema na minha infância. Não me vem com esse papo furado, né? Sabe o que eu queria? Eu queria uma técnica para as pessoas fazerem eu ganhar mais dinheiro. É isso que eu queria.
Não me vem com churumelas. Não me vem com blá 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 blá. Eu quero entender a técnica que vocês me prometeram, que se eu fizer aqui, o meu negócio ia bombar. Eu queria uma técnica, eu queria uma ferramenta. E eu fui lá atrás de ferramenta. Beleza. Chegou na minha vez lá de fazer o processo individual no final do sábado lá. Aí eu sentei na frente da Vanessa, que é a minha mulher do Corpo Explica. Não está mais, não sei como é que tá isso. Mas pensa num ser humano também que consegue. Ela olhava no meu olho de um jeito, cara, que bizarro. E aí eu falei pra ela assim, cara, eu não vejo problema na infância, assim, eu não vejo nada. As pessoas estão aqui falando dos problemas delas, eu não vejo nada. Ela olhou assim e falou assim, tá, mas que hora que você vai olhar pro tanto que você quer agradar seu pai? Eu virei pra ela e falei assim, do que você escreveu, do que a gente está te conhecendo aqui, existe uma trava muito grande, um bloqueio muito grande de aprovação em você. Você parece que você quer ser aprovado por todo mundo, inclusive por isso que você fica com essa pose, achando que você não tem problema. Aquilo doeu em mim de uma tal maneira, mas fez muito bem, porque... Opa, deu uma pausa e voltou. Aí você faz as ações que tem que ser feitas, e nessas ações que tem que ser feitas, você agora realmente olha pra trás e fala assim, puta, olha só, velho, eu desde criança, eu tinha vergonha do meu pai sempre foi assistir meus jogos, mas eu tinha vergonha quando eu ficava no banco de reserva, por exemplo. Porque, porra, como assim meu pai vai me ver no banco de reserva? Não estou agradando a ele. E parece que é uma coisa besta de criança, só que eu transformei isso na minha vida e queria agradar a todos. Então o meu processo de ansiedade tinha muito a ver com o processo de aprovação. Eu queria ser aprovado pelas pessoas. Como assim vocês não estão vendo o que eu estou fazendo? Era inimaginável na cabeça do Daniel fazer uma live dessa, por exemplo. Vai que não vê ninguém. Hoje o Daniel está aqui falando porque quer falar. Pode todo mundo ir embora, que eu vou continuar aqui falando. Quem quiser se beneficiar disso vai ser ótimo. Mas eu agora, nesse momento, eu aprendi uma coisa. Que aí essa é a chave da virada da ansiedade. É cuidar da pessoa que mais importa. A pessoa mais importante do mundo é a pessoa que eu olho no espelho todo santo dia. E antes de iniciar uma live, antes de iniciar uma sessão, antes de iniciar tudo, eu vou sempre no espelho e olho e lembro quem é a pessoa mais importante do mundo. E é para essa pessoa, é para essa criança que eu fui um dia, que eu vou fazer tudo que tem que ser feito. E não importa mais se eu vou ser aprovado, se eu não vou ser aprovado, se vão me ver como forte, o que vocês vão achar de mim? Porque aí eu aprendi, né, o tal do poder da vulnerabilidade. E tá tudo bem você olhar para suas vulnerabilidades, tá tudo bem você chorar. Então tem pessoas que vão ser mais emotivas, tem pessoas que vão ser mais frias, mas que precisam entender que você pode ficar no seu mundo e tá tudo bem. Tem pessoas que são mais emotivas que vai precisar de um abraço, que vai precisar chorar. Tem pessoas que são mais fortes e vivem um processo de uma panela de pressão, pegando problema de todo mundo. Essa pessoa precisa entender que ela precisa carregar os problemas dela, que ela não precisa ser forte para os outros. A pessoa ela não precisa ser perfeccionista e colocar os outros na frente. Do tipo assim, cara, eu vou fazer para os outros verem que eu faço bem. Não, eu vou fazer porque eu quero fazer. Se alguém achar que eu faço bem, ótimo. Eu inverto o jogo, eu inverto a lógica. E cada pessoa funciona de um jeito. E aí, nesse entendimento de cuidar da pessoa mais importante do mundo, o meu processo de ansiedade, de timidez, foi indo embora naturalmente. Porque agora eu entendi, cara, eu comecei a me dar valor que outras pessoas estavam me dando e eu não estava vendo. E mais, comecei a cuidar da pessoa que mais importa. E entender, então, a partir desse momento, que tudo são escolhas. Que o processo de ansiedade que eu vivia era uma escolha que eu fazia, porque aquele processo de ansiedade me mantinha na busca por aprovação, que era um ganho pequenininho que eu tinha. Então percebe que sempre tem uma intenção positiva por trás? No meu caso, era esse. No caso de cada um de vocês, vai ter uma história por trás. Uma história por trás onde vocês estão buscando algo que está no ponto cego de vocês. Vocês têm que olhar para a vulnerabilidade de vocês. E tá tudo bem, tira essa capa. E aí às vezes você vai simplesmente precisar chorar, ou falar, ou ficar na sua, ou cuidar da parte da sua criatividade. E que você não é doido por conta disso. Você só é quem você precisa ser.
E existe uma maravilha em ser você. Então, muito do processo de ansiedade na quadra, no jogo de tênis, acontece por conta desse nível de aprovação que a gente busca. O nível de, mostrar que eu sou forte, mostrar que o que eu estou fazendo está dando resultado, mostrar para os meus pais que o que eu estou fazendo está dando retorno, que não é em vão o que eles estão fazendo. E aí, quando eu começo a fazer isso, e eu não percebo, porque parece uma coisa natural, porque você vem fazendo isso a vida inteira, você começa a fazer isso e começa a ter esses benefícios pequenininhos. Aí a sua mente não quer sair desses benefícios para ir para o lugar que você diz que quer. Você só fala que quer. Você só fala, mas você não faz o que tem que fazer. Por quê? Por que você procrastina? Você sabe muitas vezes o que você tem que fazer. Por que você procrastina? Porque a procrastinação te mantém no mesmo lugar. É lindo. Para sua mente está tudo bem. Por isso que nós procrastinamos. Só que aí gera ansiedade, porque eu queria estar lá. Só que eu estou aqui ainda. Por que se gera essa ansiedade então? Porque eu imagino o futuro. E eu não estou lá onde eu queria estar. E eu fico aqui. Por que eu fico aqui então? Qual que é o benefício de ficar aqui? Aí cada um vai ter o seu. Mas um dos maiores benefícios é porque você continua sendo vítima. Porque você continua buscando a aprovação dos outros. Porque você continua sendo forte. Ou porque você está se punindo. Muita gente acha que não é merecedor e se pune. Não mereço. Então eu vou perder esse jogo aqui. Não mereço. Ou tem gente que dá desculpa do tipo assim, mano, que eu fiquei mais pensando no outro. Coitado do meu adversário. Desculpa fiada também. Você não está pensando no outro, você está sempre pensando em você. Você sempre vai colocar as suas necessidades. Só que aí você vai forjar isso de algumas formas. Colocando no outro, já estou pensando no outro. Não, você está pensando em você só não percebe. Então, só que isso repetido muito tempo, começa a virar uma dor. Começa a te deteriorar por dentro. Aí não tem saque, não tem backhand, não tem forehand, não tem físico, não tem nada que resolva isso. Porque isso é um grande bloqueio para você. Porque isso vem sendo construído desde lá de trás. E aí tem uma questão que é importante, que quando você entende isso, você percebe o porquê nós não podemos. E aí esse é um ponto X também, um ponto de virada. Nunca banalize os seus problemas. Nunca banalize os seus problemas. É óbvio, e nunca banalize o problema dos outros. Do tipo assim, cara, não liga pra isso. É só um jogo. Quem nunca ouviu isso? Não liga pra isso, é só um jogo. Você remoendo por dentro, querendo matar nego vira e fala assim, mas não liga. É só um jogo. Você dá uma raiva, não dá? Você não quer matar quando a gente fala isso? O que acontece? Aquilo para você é importante. Por exemplo, quando você tem uma discrepância, falei do saque ontem, né? Quando tem uma discrepância muito grande no saque, certo? Existe uma discrepância muito grande no saque. Do tipo assim, cara, é um saque muito bom e um saque muito ruim, segundo saque. Quando existe essa discrepância, o que a gente tem que olhar? Por que você está se protegendo nesse nível? O que aconteceu com você? O que acontece com você? Qual que é o seu processo interno que está acontecendo com você para você chegar nesse nível de proteção? E só você sabe disso, porque só você viveu essas experiências. Então, eu não posso virar para você e falar assim, cara, é besteira, isso aí é só um jogo. Porque para você não é só um jogo. Para você é uma vida que gerou um trauma, que foi se repetindo e que aqui aconteceu de novo e você não aguenta mais isso acontecendo. As pessoas não vão entender. E por isso é mais um motivo para você cuidar somente de você. Cuidar da sua vida. Porque na hora que você faz isso, só você sabe a dor que você está vivendo. Só você sabe o que você viveu. Então se só você sabe o que você viveu, só você pode falar sobre você. Então não é besteira o seu saque ser ruim. Não é besteira você travar. Não é besteira você perder para um jogador pior que você. Só que você tem que dar conta de olhar para isso. Porque se você não dá conta de olhar para os seus problemas, para os seus defeitos, você vai estar simplesmente vestindo uma capa, tentando fugir e falando assim, não, eu não tenho isso aí não. Não, eu não tenho. Não, para mim não existe isso. Não, eu não preciso disso. Enquanto você continuar vivendo dessa forma, a dor vai continuar lá. A dor vai continuar lá, só que você não percebe. Só que tem uma coisa que evidencia, que joga na sua cara. O que evidencia e joga na sua cara? Os resultados. A sua dor, a sua doença, o seu problema, o seu processo de ansiedade.
o seu resultado financeiro, os seus relacionamentos. Isso tudo são evidências de que dentro de você existe uma dor muito grande, que se você não cuidar, esses resultados vão se evidenciar. Por isso que tudo são escolhas. E aí, retomando o começo da live, é a sua interpretação que gera essa emoção, que gera esse comportamento, que gera esse resultado. Então, para você sair do processo de ansiedade do jogo de tênis ou de qualquer outra coisa na sua vida, você vai precisar muito fortemente parar de olhar para o externo, cuidar da pessoa que mais importa nesse mundo, da pessoa mais importante do mundo. E quando você olhar para a pessoa mais importante do mundo, você vai descobrir a pessoa maravilhosa que existe por trás, sem precisar que alguém fale isso para você. Se alguém falar, ótimo. Se ninguém falar, você já sabe. Você já sabe. Então, se alguém te elogiar, faça esse exercício. Se alguém te elogiar, fala assim, cara, eu sei, obrigado. Antes de agradecer, fala assim, eu sei. Por quê? Você sabe o quanto você é incrível. E isso já basta. Porque aí você diminui o processo de ansiedade, por quê? Porque a interpretação que você está dando já é positiva de você mesmo. Então não tem medo desse futuro imaginário. Gente, deu para entender? Façam perguntas quem está ao vivo. Tem um vídeo bacana que é o poder da vulnerabilidade. Quem não assistiu, assista. No poder da vulnerabilidade, ela fala que a vulnerabilidade é um dos recursos que as pessoas de sucesso têm. Elas entenderem que a vulnerabilidade delas é onde tem o maior potencial de ganho que elas podem ter. Quando eu não fujo da minha vulnerabilidade, quando eu exponho os meus sentimentos, quando eu tenho capacidade de ser imperfeito, a capacidade de ser imperfeito, a coragem de ser imperfeito, é uma das grandes virtudes das pessoas de sucesso. É do tipo, cara, vai errar. É do tipo, cara, vai dar errado em algum momento e você não é o seu resultado. Você não é um 6-0, 6-0 que você tomou. Você não é a dupla falta. Você não é a bola na rede. Você não é isso. Só que se você não se colocar no seu lugar, cara, não tem quem possa fazer isso por você. Você precisa se colocar no seu lugar. E Daniel, como é que poderia, por exemplo, o Mark Fish chegou no tênis profissional e teve esse problema. Como é que a gente poderia resolver esse problema dele? Que aí pode ser que ajude bastante gente aqui. Primeiro passo, quando a gente olha para o treinamento dele, a gente olha para o treinamento do Mark Fish, no documentário, ele ali com 16 anos, ele diz que tem treinamento psicológico. O treinamento psicológico são videoaulas que ele assiste, onde ele se motiva. Então é mais motivação. Isso não é treino mental, tá, gente? Duas coisas que vocês têm que ter em mente. Treino mental não é motivação, certo? E treino mental não é para quem está com problema. Pode ser, assim, tem motivação no treino mental e pode ser para quem está com problema. Mas não é assim, puta, eu tô na merda, preciso fazer um treinamento mental. Não. Você pode estar bem, só que você quer mais. Eu tô bem, mas eu quero mais. Então, você precisa de um treino mental. Eu tô no buraco, cara, eu tô mal. Beleza, você também precisa. Mas provavelmente você vai precisar de coisas ainda mais profundas. Antes, tirar desse buraco, aí você vai treinar a mente e vai se fortalecer. Tá? Então, o que o Mark Fish fazia era treinos motivacionais. Ele via uma TV e motivava. Quem precisava, desde a infância desse cara, ir treinando a mente dele no sentido de reforçar os recursos que essa criança tem. Eu preciso estimular ela no recurso e não ela ficar fugindo das dores. Porque se eu fico muito tempo fugindo da dor, eu aprendo a fazer isso. Se eu fico muito tempo buscando a aprovação dos outros, porque se eu não sou aprovado, isso me dói. Então qual que é a forma que eu fujo disso? Cara, você viu quanto eu sou bom? Ufa, alguém me aprovou, beleza. Eu estou fugindo só da dor. Então o que eu tenho que estimular sempre? Desde criança. Os recursos dessa criança. Não fica fugindo da dor o tempo todo. Pois bem, mas ele já é adulto. Na vida de adulto, eu precisaria trabalhar com ele justamente o quanto ele continua fugindo das dores que ele viveu. O quanto você precisa olhar para suas dores e entender se você está mais fugindo da dor ou se está buscando algo. Porque isso gera uma transformação gigante na nossa cabeça. E são coisas completamente opostas. Só que nós somos treinados a ficar fugindo dessa dor.
a fugir. O que o Marty Fish fez? Por que ele entrou num processo gigante de depressão? Porque ele estava fugindo de uma dor que é, cara, se eu tenho resultado aqui, eu vou sair daqui. Eu não quero, pelo amor de Deus, não quero perder esse ganhozinho que eu tenho aqui. Só que se eu não entender o que eu tenho aqui, cara, eu vou ficar brigando assim, eu vou ficar girando aqui, achando que a vida tá uma merda, mas eu não saio daqui. Tá? Então, é mega, mega, mega importante. Jogar contra quem vibra muito, comemora muito ao ponto, me desconcentra, irrita demais. O que fazer? Não tem o que fazer. O cara, assim, ainda mais, ó, imagina o seguinte. Imagina que tem alguém aqui ouvindo você e vai jogar contra você. O que vai fazer amanhã? Vai vibrar muito, porque você não tem controle do outro. Certo? Agora sim, não tem o que fazer com relação ao outro. O que você tem que fazer? Interpretação. Você ouviu o exemplo da fechada? Se você ouviu o exemplo da fechada, é a mesma coisa. Tá? Se você viu o exemplo da fechada, é a mesma coisa. Quando o cara te fecha, você interpreta. A sua interpretação gera uma emoção, a emoção gera o comportamento gera o resultado. Gui, me fez repetir muita coisa, suas palavras me ajudaram muito. Que bom, que bom, que bom. O Fish já tinha desequilíbrio psíquico, provavelmente. Então, assim, mas esse desequilíbrio psíquico vem muito da quantidade de coisas que ele viveu. Então, assim, esse monte de experiências vividas cria essa minha mente. E essa minha mente vai gerar ou uma busca incessante por algo, ou uma aprovação, porque nos Estados Unidos o nível de aprovação é muito grande. Repete o nome do vídeo, por favor. Eu não sei se é esse, tá, Ana? Mas é O Poder da Vulnerabilidade ou o documentário do Marty Fish. Assista os dois. Brené Brown. É um dos vídeos mais assistidos do TED, O Poder da Vulnerabilidade. Porque quando eu estou quase ganhando, eu fico com medo dos holofotes, medo de chamar a atenção. É isso, Carlos. Você matou a pau aí. Na sua pergunta está a sua resposta. Você fica com medo dos holofotes. Qual que é o medo de para não ficar no holofote, qual que é a melhor forma? Perder. A sua mente faz isso para você. Todo comportamento tem uma intenção positiva por trás. Porque se eu perco, eu não vou pro holofote. Ufa, resolvi um problema. Ah, mas eu quero ganhar. Não, o fugir do holofote para você é mais forte. Por quê? A sua mente faz essa conta. O que você quer mais? Cara, eu quero mais fugir do holofote. Então vamos fugir. É só perder. Tô quase ganhando, cara. Mas se você ganhar, você vai pro holofote. Vamos perder? Vamos. Fechou. Bora. Aí você perde. Dá certo. Tá dando certo. Tá dando certo. Pessoal, muito boa a live. De novo, boa presença, boas perguntas. Amo estar aqui com vocês. Se vocês tiverem dúvidas, me chamem. 25, 26, 27, nós faremos workshop. Nós vamos um pouquinho mais a fundo em temas como esse. De entender como a mente funciona, de como você vence essa batalha interior para você ter resultados acima da média. Se você quer ter resultados acima da média, se você quer melhorar o seu processo de ansiedade, se você quer dar os seus próximos passos no jogo, esse workshop vai te dar os primeiros passos, certo? Você vai conseguir entender mais ainda, vai conseguir dar os primeiros passos, entender quais são os passos para você ter uma mentalidade forte, ter uma mentalidade de campeão de fato. Você vai ter lá, no segundo dia, já para dar um spoiler aqui, no segundo dia, você vai ter o passo a passo de como você constrói a sua mentalidade. O que você tem que fazer? Quais são os passos? O que precisa ter? Você vai entender nesse workshop da semana que vem, beleza? Guimarães.tl, eu queria saber seu nome. Vou assistir agora o vídeo. Assista. Esporte a fundo ajuda na vida. Muito, muito, muito. Então, muito desse controle da minha ansiedade se deve ao tênis. Depois do processo inicial de não conseguir, foi através do tênis que eu cheguei aonde eu cheguei. Então, assim, cara, se eu devo minha vida ao tênis. Se não fosse o tênis, eu não sei o que seria. Seria outra coisa, mas eu não sei o que. E de verdade, eu nem quero saber porque eu gosto. Tamires Guimarães. Obrigado, Tamires. Grupo de tênis de Santa Inês, Maranhão, agradece pelas lives. Boa, Maranhão. Preciso conhecer o Maranhão, não conheço o Maranhão. Pessoal, então até amanhã. Amanhã,
Grande William, parceiro de BH Tênis, mais um grande treinador aí. Amanhã nós vamos falar sobre duplas. Duplas no tênis e dupla no beach tênis. Como é que lida com a dupla? Como é que lida com o outro? Você vai ver que tem muito a ver com esse processo de interpretação que eu falei aqui. Nós vamos usar amanhã na dupla. Então tem bastante coisa pra gente aprender na dupla. Vocês vão entender na manhã o quanto é importante cuidar de si. O quanto quando você cuida de você, é doido isso, né? Mas quando eu cuido muito de mim, eu tô aqui fazendo essa live por mim. Porque eu tô cuidando de mim, das minhas características, do gostar de falar, do gostar de levar isso para mais pessoas. E quando eu dou o melhor, isso atinge mais pessoas. Porque aí chega em vocês o meu melhor. Talvez isso não sirva para alguns, vai servir para outros, mas eu tô dando o meu melhor. Porque eu tô cuidando de quem mais importa. Quando eu cuido de quem mais importa, eu ajudo mais gente. Se eu não cuidar de mim, eu sei assim, não, deixa eu me preocupar aqui com a Ju que entrou agora, ou com a Silvia, ou com o William, deixa eu me preocupar com eles. Quando eu tô querendo me preocupar com eles, eu esqueço de olhar para mim. Eu esqueço de cuidar de mim. E se eu paro de cuidar de mim, eu já não estou dando mais o meu melhor. Com a desculpa de que eu estou pensando neles, mas eu já não estou fazendo mais o melhor. E se eu não estou dando o melhor, não é o melhor para eles. Bingo! Vou falar disso amanhã na dupla. Amanhã vou falar sobre dupla no beach tênis, dupla no tênis, como é que nós lidamos com os outros seres humanos dessa terra. Beleza, pessoal? Você sempre explanando os caminhos do crescimento da mente humana. Boa, Ilha. Daniel, não jogo nem gosto de jogar duplas. Cara, mas assiste a aula amanhã, porque assim, cara, você joga contra alguém, você treina com alguém, você vive com pessoas e ela vai te ajudar bastante. Beleza? Pessoal, até amanhã então. Amanhã eu vou falar sobre duplas. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Até amanhã. 25, 26, 27, workshop do tênis. Como vencer a batalha interior para ter resultados fora da curva. Vamos que vamos. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.